Hoje, no podcast Marketing por Idiotas. Eu venho falar sobre a história do Gmail, os 5 mitos do email marketing que continuam a dar-nos a ideia de que o email marketing está morto. Será que é verdade, não é verdade? Fiquem atentos. Eu venho falar como os consultores estão a liderar a inteligência artificial e como as grandes empresas em particular estão a faturar muitos milhões. Eu falo do Google Analytics Universal, que desapareceu, e o futuro no marketing e na medição. Marketing por Idiotas. Olá a todos, o meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira Alô pessoal. e com o Frederico Carvalho. Olá! Estamos aqui todas as semanas para partilhar convosco assuntos e dicas e coisas práticas sobre marketing, negócios e tecnologia. E já sabem, se estão a gostar e se gostarem no final, só se gostarem no final deste episódio, deem-nos umas 5 estrelas, avaliem o nosso podcast, sobretudo no Spotify. Se não estão a ouvir por Spotify, vão ao Spotify e avaliem, também não está mal. Avaliem, pá, Sim, onde avaliem. nos encontrem. É isso, e subscrevam sempre para todas as semanas, que estamos aqui 2 vezes por semana a ouvirem então o nosso podcast e serem alertados. E com isto vamos passar ao primeiro tema, o tema do Miguel sobre email marketing. É isso, Miguel? É verdade, mas eu vou começar pela história do Gmail. Não sei se sabem, mas foi exatamente há 20 anos que o Gmail foi lançado no dia 1 de abril de 2004. E a maior parte das pessoas, como o serviço foi lançado no dia 1 de abril, não acreditaram que a promessa fosse possível. Eu não sei se vocês se lembram que o Google lançou o Gmail e prometia 1 GB de inbox para sempre. 1 gigabyte, Epá, tanto! E naquela altura isto foi uma loucura. Os mais novos não se lembram disto, mas nós, já os velhos, lembramos que na altura, naqueles tempos as inboxes tinham assim em média 15 megas, as que tinham mais espaço tinham de ser pagas, ou seja, nós tínhamos de andar sempre a apagar e-mails para tentar arranjar espaço. Depois recebíamos aquelas mensagens das pessoas a dizer: olha, tu tens a caixa de correios cheia, tens de apagar coisas. Era horrível, era um bocadinho ao estilo dos e-mails. Era um bocadinho ao estilo dos e-mails das empresas hoje em dia que utilizam aqueles hostings que limitam a caixa assim a 200 megas. Não nos acontece. É bem irritante que nós enviamos um mail e está cheia a caixa, recebemos um e-mail de aviso. Horrível. Como é que acontece nos dias de hoje, não é? É verdade. Só em Portugal mesmo, no hosting português. Nessa altura o Gmail foi uma grande revolução, porque com 1 GB ninguém tinha de apagar as caixas de correio, ou seja, tínhamos espaço infinito. E com essa realidade também veio aquela coisa de amontoar imensos e-mails, começaram a ser às centenas, depois milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de e-mails não lidos. Para ter ideia, hoje de manhã vim ver o meu e-mail e tinha 77.586 mil e-mails por ler. Sim, mas isso é só má gestão de caixa de e-mail, por amor da santa. Há quantos anos é que não Eu leias? não acredito em gestão da caixa de e-mail. Eu acho que toda Pois, a gestão deve claramente. ser feita. Não, a gestão deve ser feita pelo Google. Ele vai ter daqueles separadores que são porreiros, que é uma das coisas que eu também ia dizer. A evolução do Gmail ao longo dos tempos tem sido super inteligente e eu acho que este é sem dúvida um dos melhores produtos de sempre da Google. Eu não sei se vocês têm essa opinião ou não. Por exemplo, pesquisar na minha caixa de correio, para que é infinita, não é? É super rápido. Ou seja, e parece que o Gmail se tornou uma espécie de um arquivo intemporal da internet. Eu tenho pena que não seja utilizado hoje em dia para aquelas mensagens mais diárias, porque eu no outro dia estava aqui a pesquisar algumas coisas e deparei-me com conversas antigas dos tempos de faculdade que me deixaram super nostálgico. Tipo, nos trabalhos de grupo, o pessoal enviar o fecheiro com palavrões e números à frente e a dizer agora faz a tua parte e não sei. Fred, é só uma à parte e depois não há tempo para editar vídeos, não é? É por isto. Fica na Eu nostalgia. estava a dizer que não é preciso ir à faculdade, podemos ir só ver o contexto do podcast, Miguel. A gente também manda para o sítio A ou para o sítio B. Mas vocês costumam mandar e-mails do podcast? Eu não tenho aberto nada. É no WhatsApp. Jesus, no continua. WhatsApp. E tu, Continua. E tu não vês? Mas pronto, hoje em dia Imagina, nós temos as conversas no WhatsApp, redes sociais, parece que se perdem. Mas pronto, este produto evoluiu, nós agora temos calendários, eventos, tudo e mais alguma coisa. 1.2 bilhões de pessoas no mundo utilizam o Gmail. Os outros 7 bilhões estão a usar serviços inspirados no Gmail. Desculpa, podes repetir o número? Quantos? Milhões de pessoas? 1.2 bilhões de pessoas no mundo utilizam Gmail. E o resto estão a usar serviços parecidos. Não é? O Hotmail, que agora também... Porque por acaso, curiosamente, veio antes do Gmail, mas depois ficou igual ao Gmail. O da Apple também, não é? Também Exatamente. É muito utilizado. Agora, apesar de nós todos termos contas de e-mail, utilizarmos e-mails, acessamos aos e-mails, parece que existe sempre aqui no ar, no marketing digital, a ideia de que o e-mail marketing está morto.
E eu hoje venho falar sobre 5 mitos ou concepções que nós temos erradas. Pelo menos os dados dizem-nos que é o contrário. Ok, sobre email marketing. Então vá lá. Segundo a data da Oberlo, que é um super site sobre empreendedorismo, 80% dos negócios online recorrem a email marketing para manter a relação com o cliente viva e fazer com que este volte a comprar mais. O HubSpot tem outra estatística que diz que 60% dos consumidores fazem compras devido a e-mails que receberam das marcas. Não sei se vocês querem ir comentando isto um a um ou deixo para o final. Acho que podes ir. Ok, Podes ir andando. outro. As pessoas não leem e-mails. Apesar de recebermos imenso spam, serviços como o Gmail conseguem filtrar com uma eficácia brutal. Os diferentes separadores de conteúdo fazem com que o conteúdo que aparece na inbox principal tenha um interesse superior para o utilizador. A mim acontece muito isto, eu começo a achar que tudo que me vai parar à inbox começa a ter já ali algum sentido, ok? Isto faz com que as aberturas sejam elevadas e, segundo a HubSpot, 46% dos utilizadores de smartphone preferem receber novidades sobre as marcas via e-mail. Não sei se vocês tinham esta percepção ou não. Outra percepção que poderá estar errada. Os miúdos de hoje em dia não utilizam e-mail. Este foi para mim o maior mito que é desmistificado aqui hoje. Os estereótipos de que todos os miúdos só querem comunicar via TikTok e essas coisas está errado. Segundo os dados da ATES US Consumer Trend Report, 53% da geração Z gosta de receber e-mails semanais sobre as suas marcas preferidas e para os millennials é 66%. Claro que as mensagens têm de ser adaptadas à audiência. E se calhar é nisto onde as marcas falham um bocadinho, aquelas marcas um bocadinho mais conservadoras. Bem, mesmo assim, se formos a analisar 53%, não é muito alto, não é? Mas há aqui um ponto principal, reparem, não sei se é só o caso em Portugal, mas quando tu entras numa universidade, a primeira coisa que te é criada é uma conta de e-mail da universidade. És um número, arroba, qualquer coisa, arroba universidade xpto.pt. Portanto, ou seja, os alunos já têm, digamos assim, uma indicação de esta é a tua conta que te representa e que tu, na comunicação, na avaliação, onde vais receber informação Nesta dos comunidade, professores. tu és esta conta de e-mail. Sim, Exatamente. e também há aqui, acho que este dado interessante que é, uma coisa é nós recebermos os e-mails, ou as crianças receberem os e-mails, mas é um pouco tipo o Twitter, ou seja, 5% estão a fazer 90% dos tweets, ou seja, acho que no e-mail eles podem receber muito, mas eu não me recordo de alguma vez terem enviado um e-mail, não é? Pelo menos os meus lá em casa, a não ser para coisas de trabalho, de trabalhos de casa que tinham que enviar para os professores. Sim. Que outro motivo Pois, haveria? não quer dizer que não seja... Que outro motivo haveria? Não sei, para comunicação, não é? Como nós comunicamos entre... Isso é WhatsApp. Mas é trabalho. Pois, Exato. mas há muito trabalho que não é por WhatsApp, não é? Sim, sim. A comunicação diária acaba por ser por WhatsApp, Messenger da Meta e tal. A comunicação mais formal, via e-mail, para algumas coisas muito específicas. Eu vi um comentário engraçado quando estava a fazer este artigo, que era um que dizia que o e-mail é mais para coisas que nós queremos guardar histórico. Queremos guardar história. Faz sentido, não é? Eu lembro muitas vezes, não é? Na empresa é muito. Nós concordamos uma coisa ao telefone e depois dizemos agora envia e-mail, Não, que é para ficar por escrito. E depois diz assim, conforme a nossa conversa telefónica, que é depois a partir daí tu podes dizer é o disco disso outra vez. Epá, tu dizeste para o telefone e tal. Mas continua, Miguel, desculpa. Exato. Mas pronto. Outro mito é que o e-mail tem uma taxa de abertura mínima. Eu confesso que sempre achei que isto era verdade, até coisa de há 4 anos atrás, quando comecei a integrar o email marketing como um dos serviços que presto aos meus clientes e comecei a ver as taxas de abertura elevadas e os resultados também de conversões para leads e vendas elevados. As estatísticas online variam imenso, entre 20% e superiores. Por exemplo, o MailChimp diz que as taxas de abertura deles são cerca de 34,23%. Significa isto que em cada 10 pessoas, 3 pessoas abrem o nosso e-mail ou veem o nosso e-mail. Certo. Se nós formos a comparar com as taxas de engagement dos nossos posts nas redes sociais, nós percebemos rapidamente que estes números são incríveis, não é? Até porque enviar e-mails é quase grátis hoje em dia. E a última que eu trago é o e-mail marketing é igual a spam. E este mito está super errado. Depende do marketeer e da forma com que o marketeer faz as coisas. O marketeer pode optar por enviar spam, e pode também optar por comprar listas de e-mails, e eu acho que isso é completamente ser spammer. Mas se nós tivermos a estratégia certa, convidarmos as pessoas a juntar-se à nossa lista, ao newsletter, enviarmos conteúdos relevantes, estivermos sempre a entregar valor e a construir uma relação para o futuro, isto é valor. E eu acho que é um valor interessante. Eu, por exemplo, gosto imenso de... Sei que recebo várias newsletters, não é? Algumas de alguns gurus, outras de outros e tal.
Não, mas é verdade. Mas e gosto, Dos gosto- gurus. Eu gosto que os gurus enviem e-mails, não é? Sim, mas olha, eu gosto de seguir. E por exemplo, eu agora, como estou muito dedicado ao mundo da bricolagem, eu gosto de receber as coisas da Leroy Merlin. Disseste E vou ver- Leroy? Pá, nem sei como é que se diz. Como é Adoro, que adoro. Leroy. Força. Eu como tu quiseres, Eu vai, digo vai. Leroy Merlin. Gosto de ver as coisas deles, dá-me ideias e tal. E acho que isso é porreiro, isso acrescenta valor à minha vida. Será que Agora- vamos receber o patrocínio? Agora dava jeito. Olha, olha. Já estou a começar. Vocês não percebem as dinâmicas dos Estou a ver. patrocínios. Pá. Isto é assim que se começa. Para a Continua, semana Miguel. especial. Pronto isto, meus queridos painelistas. Será que o Gmail, eu agora parece que faço aqui um grande twist. Será que o Gmail vai integrar inteligência artificial para nos ajudar a ter resumos sobre todos os e-mails que já vimos que recebemos diariamente? Isto era uma feature que eu gostava que eles fizessem, por isso, se vocês quiserem, enviem já um mail à Google a pedir esta funcionalidade. Há de estar pronta para a semana. É o quê? google@gmail.com. É o e-mail. Exato. Pronto, eu desmistifiquei aqui 5 mitos sobre o email marketing. Concordam? E o que é que será que vai acontecer com esta tática agora que a inteligência artificial vai começar a dominar isto tudo? Será que o email marketing está aqui para ficar? É desta que vai morrer? O que é que vos parece? Bem, Diogo, lança-te. Isso. Epá, eu acho que os algoritmos que existem neste momento, e repara, não necessariamente inteligência artificial, por favor, comecem a tirar a inteligência artificial onde não existe inteligência artificial, tá bem? Mas os algoritmos que existem neste momento do Gmail já são bastante inteligentes sem a utilização, que eu saiba, de inteligência artificial, ok? Já meteu que eu saiba. Sim, sim. Começou aqui todo pimpão e agora já está a desacelerar. Como referido telefonicamente. Exato. Estou a brincar, mas portanto, eu acho que os algoritmos já são super eficientes. Já agora deixo aqui uma dica, que é, vocês podem verificar como é que o vosso domínio está a ser reconhecido pelo Gmail e podem ver também como é que está o vosso domínio a ser detectado como spam ou portanto, reportado pelos utilizadores como spam. Portanto, para isso vocês vão a gmail.com/postmaster. Eu vou deixar o link também em marketingparidiotas.pt e vocês podem verificar o vosso domínio e, verificando o vosso domínio, têm acesso a um relatório do Gmail de como é que o Gmail está a ver o vosso domínio. Olha, uma coisa que eu gosto no Gmail é que aquilo recebe tudo. É. Epá, basicamente recebe tudo. Há aqueles domínios, né, das empresas e tal, em que aquilo tem uma data de filtros parvos e que não se consegue enviar um e-mail para lá. O Gmail recebe tudo. Há de aparecer alguns numa pasta qualquer, mas há de aparecer, né? Sim, sim. Quanto aqui, se a inteligência vai influenciar os e-mails, eu acho que vai demorar algum tempo. Até haver as alucinações da inteligência artificial, acho que vai levar algum tempo. Porque nós não podemos confiar na inteligência artificial para resumir o e-mail ou para editar o e-mail que nós recebemos. Não dá. Neste momento, eu não consigo, para trabalho, receber um e-mail do meu cliente e confiar na inteligência artificial que vai resumir ou vai identificar apenas os pontos que eu tenho que fazer algo sobre. Por exemplo, não é? Não consigo. Isso não é possível. Acho que neste momento ainda não é possível. Enquanto houver essas alucinações, acho que vamos estar distantes disso. Agora, o e-mail vai continuar a ser super, super relevante. E enquanto o e-mail for utilizado como método de confirmação, não é? E é isto que o Fred estava a falar ainda há pouco, não é? Das universidades. A partir do momento em que nós entramos numa escola, numa universidade, as crianças têm logo acesso a uma conta de e-mail e estamos a necessitar de contas de e-mails para verificar a nossa identidade. Enquanto o e-mail for utilizado como este método de confirmação, acho que todos, mesmo as crianças, vão continuar a usar os e-mails. Fred. Boa. Ora bem, curiosamente foi neste fim de semana que estive na pós-graduação de Inteligência Artificial e o último tema de sexta e sábado foi precisamente o tema de email marketing e quero aqui dar os parabéns ao Miguel pela exposição sobre os mitos de email marketing que trouxe bastante valor. E a tua análise mostra bem como é que este meio continua relevante e desafia muito a percepção de que está obsoleto. E com base nos mitos que tu trouxeste, queria trazer aqui algumas reflexões adicionais e pegando também nas tuas perguntas. A primeira é que a evolução do e-mail tem vindo a acontecer através da integração com outras plataformas, que é como quem diz que nós temos vindo a observar cada vez uma maior integração do e-mail com o marketing automation, com outras tecnologias. Um exemplo muito claro, por exemplo, com sistemas de CRM. Isto é, antigamente uma Zorro da vida, uma Brevo, tinha só a possibilidade das pessoas colocarem os e-mails, mas agora dizem, não, calma, tens aqui a possibilidade de utilizar isto como CRM, mas também como uma ferramenta de marketing ou como automação
para e-mail marketing. E esta integração claramente vai influenciar a eficácia do e-mail marketing. Um exemplo que estava agora a dar é a Breve.com, que antigamente tinha o outro nome de Sendinblue. Ou seja, tudo está integrado, tudo está ajustado e isso com certeza vai aumentar. Reparem, a própria Igoi há muitos anos era só uma plataforma para envio de e-mail marketing, então cresceu hoje, gestão de redes sociais, criação de landing pages, formulários. Claro, aquilo depois integra até tecnologia de telefonemas e SMS e tal, aquilo vai tudo integrado e de repente tens uma Plataforma Marketing Automation. Exato. E é precisamente neste segundo ponto que talvez possa dar aqui uma perspectiva em relação àquilo que o Diogo disse, diferenciadora no sentido que já há plataformas que integraram a inteligência artificial, portanto não é uma coisa que não está para acontecer. E o impacto tem a ver com o seguinte: primeiro contexto, que é, portanto, já está a ser utilizado para otimizar muitos aspectos no contexto de marketing digital, e um deles é precisamente no Igoi. Exemplo, quando eu vou criar um assunto, eu escrevo um título, e ele tem um botãozinho, está lá mesmo a dizer IA, e eu coloco 2 ou 3 palavras, defino o tom, e eu clico no botão e ele gera-me 2 ou 3 versões do título que eu posso utilizar se assim desejar. Ou seja, uma espécie de melhoria do título. E o que é que dizes quando vês um título bom? Eu gostei mesmo. Basta clicar no botão e ele integra logo. E eu achei muito bom, aliás, mostrei este sábado que eu até acho que ele integra emojis, faz-me a sugestão se eu quero ou não adicionar o nome da pessoa, ou seja, com o tag, neste caso, no caso da Igoi, a exclamação F-name. Mas, e quando tu aceitas a sugestão da IA, dizes boa, bora. Piadas da Diogo, não é? Agora faz mais 1000. A gente tinha que gravar esta. Mas só para dizer o seguinte, o exemplo que o Miguel trouxe, que atenção, não há muitas, o Active Campaign faz, o Mailchimp também faz, que é os benchmarks anuais de email marketing. E é verdade, hoje o Mailchimp apresenta uma taxa de abertura melhor, ou seja, a página do benchmark curiosamente é atualizada todos os anos. Quem quiser analisar a taxa do ano passado basta ir ao Wayback Machine, mas o ponto principal é que de um ano para o outro de repente aumentou a taxa de abertura. Continua a aumentar. E há um outro ponto muito interessante, né, no site que vocês podem pesquisar no Google, basta escrever email marketing benchmark Mailchimp, é que ele tem o benchmark por setor. Ou seja, tem o setor dos seguros, setor automóvel, setor da bricolagem, e isto também é muito interessante. Portanto, só há 2 marcas que fazem isto com regularidade, que é o Active Campaign e o Mailchimp. Estamos a falar de benchmarks anuais. Bom, em relação ao tema do Gmail, atenção a uma coisa que é, hoje o Gmail já integra a inteligência artificial e quer o Mailchimp, quer o Active Campaign, quer o Gmail, tem páginas que criaram para dizer assim, estão a ver como nós fazemos email marketing avançado. Claro, para o Diogo poderá não ser o avançado que ele está habituado, que o Diogo está acima da curva, e utiliza tecnologia de ponta. Mas o ponto principal é que o Gmail já utiliza inteligência artificial quando faz o quê? Nós estamos a digitar o e-mail e ele automaticamente completa a informação. Isso não é inteligência artificial, é para estas coisas. É isto é que eu não posso. Tá bem. Não Tá consigo. Bem, diz isso à Google. Desculpem. Diz isso à Google. Está na Isso não é página. inteligência Mas artificial. Está na página. Isso teoricamente Está é na página. inteligência artificial. Então, desculpa, eu tenho inteligência artificial no meu Mozilla que também faz o mesmo e está aqui no computador. Então, tem sim. inteligência artificial. Pronto. Não, aquilo é só um Tá bem, match. diz isso a ele. Está lá Por escrito. amor Vai da santa. Está lá escrito. O Depois Diogo ainda reclama é com daqueles eles. que acha que a inteligência artificial pensa na realidade. Exato. Não é? Ele ainda acha isso. Quando ele faz mas filtragem de Epá. spam e de phishing, de acordo com a informação que está na página de Gmail, eles utilizam aprendizagem de máquina, inteligência artificial, segundo o que está escrito, para fazer a filtragem. Podes não concordar. Ok, aí Mandas já não e-mail sei. para eles a dizer não concordo com a vossa perspectiva. Em resumo. Mas o ponto principal é este, que é, aqui, é normal quando se fala, e este tema é importante porque, e eu refiro isto várias vezes, nós estamos a falar de uma tecnologia que existe há 50 anos. Portanto, não é um TikTok da vida que de repente a gente está emocionado para ter. Mas a verdade é que a integração e as evoluções que o email marketing tem surgido torna uma das fontes de tráfego, e com isto finalizo, que traz melhor retorno do investimento. Sim, primeiro porque é praticamente grátis enviar e-mails. Obviamente tem um custo enviar e-mails massivos, mas é uma boa tática. Com Todas uma boa as taxa de plataformas têm uma abertura. versão gratuita. A Breve tem 300, a Igoi oferece 500, o Mailchimp oferece 200. Portanto, todas elas têm uma versão gratuita de entrada. Quando a base de dados começa a crescer, paga. Mas é isso, tem uma versão gratuita. E há pessoas que criam 2, 3, 5 e-mails. Yeah. Olha, gostei muito dos vossos comentários. Se vocês aí em casa gostaram e querem responder a alguma coisa, utilizem o nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt ou então vão ao nosso LinkedIn em l.marketingporidiotas.pt e avaliem-nos se gostaram e se retiraram valor aqui do nosso podcast. E esta semana eu tenho aqui uma nota estranha, que é: e o vencedor do passatempo
é... Vamos a isto. Eu tenho aqui o ecrã a ser gravado. Vou fazer um random num Excel. Depois a gente vai meter este vídeo no nosso WhatsApp. E o vencedor começa por Renate. É a única coisa que nós conseguimos ver neste Renate? momento. Portanto, o e-mail é renate@.com ou .pt, mas o Renato irá ser identificado. Isto e para E dar vamos umas ter um RGPD. esquema, ok? Mas então... Não, tu é uma tu forma não estás a meter para estás a proteger a privacidade do Exatamente. Renato, tu ou da Renata. Isso. Portanto, Mas nós não podes revelar o género? não sei porque eu não estou a ver, porque como está a ser gravado o ecrã, de forma Isto a As ficar maluquinhos da privado. privacidade dá Mas nisto. hoje em Nós dia nem isto pode ser podemos saber. perigoso. Exato. Ainda recebemos reclamações. Mas a questão é esta, portanto, nós vamos contactar o vencedor, que ficou então com o acesso durante um ano à plataforma Screaming Frog. E parabéns aqui ao Renate, ou à Renate. Vamos ver. Nós temos que começar a meter um campo para os pronomes. Não é? Não tinha, por acaso não tinha no nosso formulário. E é isto. Portanto, parabéns ao vencedor. Tem um ano de subscrição do Sapo gritante. 280 ou 290 euros. Nada mal. Nada mal. Temos de ver se arranjamos mais passatempos. E agora, sem mais demora nenhuma, vamos passar ao segundo conteúdo do dia, que é do Fred. Fred, o que é que tu nos trazes? Ora bem, estimadas e estimados, hoje vou explorar o impacto dos consultores tecnológicos no campo emergente aqui da inteligência artificial generativa. A questão é como é que as grandes empresas de consultoria estão a lidar com a transformação digital. Bom, historicamente, a vanguarda da inovação tecnológica era dominada por programadores e engenheiros. No entanto, a realidade atual revela um papel cada vez mais crescente dos chamados consultores tecnológicos, Miguel, o Diogo e outras pessoas que são relevantes nossos ouvintes, mas especialmente, e agora fora de brincadeiras, com o lançamento do ChatGPT em 2022. Estamos a falar de empresas como a Boston Consulting Group, a McKinsey, a KPMG, a IBM, a Accenture, entre outras, que estão agora no centro de uma reorientação empresarial, ajudando outras empresas na complexa implementação da inteligência artificial generativa. Só por curiosidade, recordo-me que no princípio do ano, creio, não sei agora se foi o Diogo, se Miguel, se foste tu, que trouxeram o tema de como é que as empresas estavam a implementar inteligência artificial, e trouxemos o caso, recordo-me perfeitamente, da Publicis e da Accenture. Exato, eu por acaso estava aqui a preparar a minha resposta ao teu conteúdo e a falar sobre isso, dos investimentos brutais, e a Accenture então tem líder de investimento. Tens aí os dados? Não, vou trazer outros, mas Ok, boa. Mas vou-te esperar que tu tragas esse valor acrescentado na tua resposta. Toma. Mas isso para dizer o Obrigado, seguinte: Iranet. o New York Times relata um caso da Reckitt Benckiser, que é uma multinacional que vende 30 milhões de produtos diariamente, conhecida por marcas como a Airwick, a Calgon ou a Durex, entre muitas outras. Bom, a história noticiada revela que a equipa de marketing global reconheceu a falta de expertise interna para lidar com o potencial transformador da inteligência artificial e procurou ajuda externa. Para quê? Desenvolver uma plataforma de inteligência artificial que pudesse criar anúncios locais em diferentes idiomas e formatos. Com um toque num simples botão, o sistema pode transformar um comercial sobre um detergente para lavar louças finas, por exemplo, do inglês para o espanhol. Bom, segundo fontes da empresa, em que aqui refiro a Becky Verano, que está publicado na internet, o sistema de marketing de inteligência artificial da Reckitt faz, no fundo, um desenvolvimento de anúncios locais, e eles disseram que ajudou não só no tempo da empresa, na otimização de processos, mais concretamente em 30% mais rápidos. Bom, este é apenas um exemplo sucinto de como é que as consultoras fornecem uma orientação necessária para resolver problemas, e as contratações têm vindo a aumentar, reconhecendo aqui a necessidade de contratar sherpas da tecnologia que possam elucidar as corporações para as implicações da inteligência artificial generativa. Bom, alguns números e prioridades. Em apenas 2 anos, 1/5 da receita da Boston Consulting já provém de trabalhos relacionados com a inteligência artificial. A IBM tem 160 mil consultores a nível mundial e assegurou mais de 2 mil milhões em compromissos de vendas relacionados com inteligência artificial generativa para trabalhos de consultoria. Cerca de 40% dos negócios da McKinsey neste ano estarão relacionados com inteligência artificial. A Accenture registrou 300 milhões de dólares em vendas relacionados com inteligência artificial no último ano. A KPMG anunciou que tem mais de 650 milhões em oportunidades de negócios apenas nos Estados Unidos relacionados com esta tecnologia nos últimos 6 meses. Meus caros, É incrível. estimados, são breves exemplos.
as fontes estão depois no site, mas que demonstram a escala, o impacto destas tecnologias, evidenciado pelo interesse crescente na procura robusta de inteligência artificial. Não acham incríveis estes números? São incríveis, são incríveis. verdade. E que resumo, porque fomos aqui buscar das maiores empresas de consultoria do mundo. Pá, incrível. Agora a questão é, o que é que leva à procura dos consultores? E a resposta está muito aqui relacionado com temas que vocês, caros ouvintes, estão perfeitamente conscientes, que é alguma incerteza, a complexidade do tema da inteligência artificial. E esta situação remete para o boom das .com no setor, e estou aqui a pensar nos anos 90, quando as empresas recorriam a consultores para ter orientação. Nos anos 90 o que é que acontecia? Os CEOs diziam, agora não sei o que é um site, mas sei que preciso ter um. Então recorriam aos consultores para perceber qual era a prioridade. E o mesmo está a acontecer, na minha opinião, não sei se é a vossa, com o tema da inteligência artificial. Ou seja, o tema reflete uma necessidade de entendimento, de adaptação. E hoje, que trabalho que os consultores têm vindo a contribuir, ou seja, têm vindo a ser contratados para realizar que tipo de tarefas para as empresas? Isto pode ser uma dica bem interessante para quem está a fazer a operação. Que é 3 prioridades. Aconselhar as empresas sobre a conformidade regulatória, especialmente agora que há diferentes regiões, no caso da União Europeia, que aprovam leis que regulam a inteligência artificial. Ainda há 2 semanas falámos sobre o tema. 2. Elaborar planos para sistemas de suporte ao cliente baseados em inteligência artificial. Recordo o episódio que o Miguel trouxe sobre problemáticas que têm vindo a acontecer no suporte ao cliente, e um dos casos foi da DHL, o chatbot da DHL, que falou mal quando alguém interagiu. E o terceiro... Quando disseram-lhe para falar mal. Pronto, mas é um tema de suporte ao cliente. Que eu não quero sentir sensibilidades do chatbot, depois eles ficam sensíveis. E o terceiro tema tem a ver com desenvolver barreiras de proteção para evitar que os sistemas de inteligência artificial cometam erros. Exemplo, alucinação. Há um exemplo engraçado que eu não vou explorar, já estou a alongar-me, do tema da McDonald's, que está depois nas fontes que vocês podem ver do site marketingporidiotas.pt. Mas o que aconteceu? Agora tens de falar o que aconteceu. Vou já dizer, mas para não estar-me a exceder, só para dizer o seguinte. Tudo isto que eu agora acabei de referir são as 3 áreas prioritárias, portanto, conformidade regulatória, sistemas de suporte ao cliente e barreiras de proteção, que no fundo estão aqui a delinear claramente qual é que é o caminho que muitas empresas estão a seguir para integrar a inteligência artificial de forma eficaz e segura nas suas operações. Já agora, só para resumir, o tema da McDonald's foi que eles contrataram uma consultora que no fundo eliminava o recurso humano quando alguém ia ao drive-thru, e o sistema de voz respondia automaticamente ao pedido e o pedido entrava diretamente para os operadores. Entretanto, depois esse serviço acabou por ser descontinuado quando perceberam que alguns pedidos vinham com alucinações e o cliente que fazia o pedido recebia mais coisas do que aquilo que tinha sido solicitado. Um hambúrguer que ainda não existia, um menu que não existe. Nada mal. O tema é mais interessante do que isto, porque entretanto houve variações, mas pronto. O bom ponto que agora remete para a pergunta é o seguinte: na vossa opinião, a externalização, ou seja, terceirizar o serviço da expertise em inteligência artificial para grandes consultoras, pode não ser grandes, mas vamos agora colocar pequenas, o tema das grandes. Um consultor, certo, mas que especialista no tema da inteligência artificial compromete a inovação interna das empresas? Portanto, a minha curiosidade aqui é muito simples, é sobre o equilíbrio entre aproveitar a expertise especializada ou cultivar o talento interno para a inovação. São coisas diferentes, não é? Portanto, uma coisa é comprometer a inovação e outra coisa é o talento interno. Estou a fazer propositadamente o 880, que é para deixar aqui o debate. Vai, Miguel. Ok. É assim, vocês estavam a fazer aí agora a diferença entre grandes e pequenas consultoras e a dizer, isso não interessa, mas eu acho que interessa bastante. Ninguém disse isso não interessa, além disso. Mas estavam a tentar parecer, para as consultoras, tanto para as pequenas como para as grandes. Eu acho que interessa e faz uma grande diferença. Percebo. Eu acho que a inteligência artificial é uma revolução de todos, ok? De todos, desde o pequenino até ao gigante. Isto vai impactar o mundo, já estamos a ver, já não é novidade. E eu acho que existe aqui uma espécie de 4 linhas da frente, ou 4 batalhas diferentes. A primeira batalha é a batalha amadora, que é o pessoal, nós já falámos sobre eles aqui muitas vezes no podcast, que é o pessoal curioso, que trabalha no departamento de contabilidade, de faturação, um departamento que faz qualquer coisa numa empresa
E esse pessoal está na linha da frente para experimentar coisas de inteligência artificial no seu dia-a-dia, ferramentas muito fáceis e simples, para tentar melhorar o seu desempenho, o desempenho do departamento, criar ali alguma inovação. E essa inovação, eu acho que é extremamente importante, porque essa ideia, essa inovação dá ideias frescas à outra linha que vem a seguir, que é a linha que eu considero semi-profissional. Deixa-me só, antes de passares, eu acho que isso é muito importante, porque aquela pessoa conhece, a pessoa que está dentro da empresa, isto tem muito a ver também com o meu comentário, tem muito melhor noção das necessidades, não Claro. é? E daquilo que necessita de otimizar. Conhece o problema a fundo e é uma pessoa muito mais prática. Ela não vai tentar inventar soluções de inteligência artificial só porque sim. Ela vai inventar soluções para o problema real que tem. Quer facilitar a sua própria vida. E isso é um input que muitas vezes os profissionais destas áreas não têm. Eles tentam ir procurar problemas para resolver. Não, estas pessoas vivem um problema todos os dias, não é? Sim, também há outra perspectiva, não é? Quem está de fora também consegue ter outra perspectiva, não é? Sim. Aquela bela máxima de nós não conseguimos ler o rótulo do frasco onde estamos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a segunda linha é a linha semi-profissional, que são os informáticos e marketeers das empresas. Que não quer dizer que eles sejam dedicados à inteligência artificial, mas é o pessoal da informática, o pessoal do marketing e tal, que têm outra forma de ver isto, e esses começam a ver os problemas que existem no negócio e nos processos e começam a tentar ajudar a malta a resolvê-los de uma forma um bocadinho mais evoluída. Se calhar o informático já é aquele que, apesar de não ser programador, constrói assim uma página web qualquer com alguma coisa de inteligência artificial que ajuda a resolver uma coisa de um departamento. Por exemplo, imaginem um departamento que tem de responder a muitos e-mails e recebe muitos e-mails compridos por parte dos clientes. Eles podem criar ali uma APIzinha, uma coisa qualquer que o João lá do apoio ao cliente carrega um e-mail para lá e aquilo diz: olha, esta pessoa está a pedir isto separado por pontos, ok? Depois há a linha profissional, e a linha profissional eu divido-as em duas. É a linha profissional um bocadinho mais pequena, que são alguns consultores, programadores integrados com profissionais de marketing que tentam criar soluções. Considero-me a mim parte dessa linha profissional. Claro. Ou seja, já estou a tentar vender serviços disto para empresas. Obviamente ainda não estou ao nível, e nunca hei de estar, provavelmente, ao nível das grandes consultoras, não é? Que as grandes consultoras trabalham com grandes empresas porque... E com grandes orçamentos. Junta-te a eles, E com Miguel. grandes Assim já podes orçamentos. dizer que conseguiste. Não, porque as grandes consultoras ganham muito dinheiro, mas os profissionais das grandes consultoras ganham pouco. Epá. E trabalham muito. Exatamente, eu já aprendi algumas coisas na vida, já tenho 41 anos, já aprendi. Mais vale não ter um nome bonito no cartão de visita, mas ter uns bons milhares de euros ao final do mês. E se queres saber como, segue-me. Não, mas agora fora de brincadeiras, as grandes consultoras existem, elas criam estas grandes plataformas. Eu por acaso fiquei completamente estupefacto com os investimentos da Publicis e da... Não é? Sim. Eles vão gastar 300 milhões em quê? O que é o produto? Sim. Vai ser melhor que o GPT? Não, mas Eu tens um não sei, exemplo concreto da Rakuten Beckeiser. Tens aqui um exemplo concreto que é um sistema que facilita a criação de anúncios de produtos com concreto. Eu sim, Em eu percebo línguas. isso, mas esses milhões Software, todos vão para o quê? Porque eu pergunto-me, é assim, o OpenAI e o GPT, por exemplo, uma tecnologia que nos permite fazer muita coisa super interessante. 300 milhões para criar uma coisa que também nos ajuda a fazer anúncios. Ou não, eu tenho visto... Não existe? Olha, a Até Adobe... alguém criar? A Adobe lançou agora uma ferramenta espetacular que é o Adobe Gen Studio, se não estou em erro, conhecem? Não. Não sei se diz assim, mas pronto, basicamente é aquela que tu carregas os parâmetros todos da tua marca e aquilo de repente começa-te a criar conteúdos para a marca com Generative AI em todas as plataformas, Photoshop, Illustrator e tal, e coisa. Ok? É uma grande tecnológica a criar isto, não é? Porque eles vão vendem isto como serviço. Agora estas grandes empresas estão a investir nestes coisas incríveis de machine learning e tal. Eu não acredito que vão conseguir criar algo que seja melhor que o GPT, que seja melhor do que o... Mas se calhar não é criar algo melhor, mas simplesmente integrar com e que Exato. Integrações é que fazem sentido. São muitos milhões, é uma loucura. Agora, obviamente, eles também têm uma responsabilidade enorme e se calhar uma empresa como a Coca-Cola que quer integrar inteligência artificial nos seus processos, se calhar realmente tem de falar com estas grandes consultoras. Porquê?
Epá, obviamente a Coca-Cola, se viola a privacidade dos utilizadores e se não respeita as leis, etc., quando chegar a multa vai ser de bilhões. Espera, mas o que tu estás a dizer é que não há pequenos consultores que valha a pena? Não, eu acho que há pequenos consultores, a tal linha que eu estava a falar, que é a linha profissional. Que é onde tu estás. Era aquela onde tu esses estavas. consultores e Isso. tal. Depois existem as grandes consultoras para grandes empresas. Epá, e esses sim, parece-me que estão mais alinhados com aquelas coisas que o Fred disse, que é, ok, aconselhar as empresas sobre a conformidade regulatória, elaborar planos de sistemas de suporte ao cliente e tal, Sim. desenvolver barreiras de proteção. Essas empresas muito grandes é que estão muito preocupadas com isso, porque as multas são muito grandes para essas empresas, não é? O mexilhão está mais preocupado com... O mexilhão é as vendas. pequenas e médias empresas, As pequenas é e médias isso? empresas estão mais preocupadas Diretas. com desenvolver aqui algumas soluções mais práticas, julgo eu. Ou seja, agora, isto é uma área que tem um potencial enorme, e como tem um potencial enorme, é como o marketing digital foi no início. E agora que é, mais vale contratares às vezes alguém externo, como tu disseste muito bem, Diogo, consegue olhar para o negócio de uma perspectiva, eu estou fora da operação, estou só a ver a operação e consigo imaginar aqui coisas diferentes de automatização e de inteligência artificial. Mas é isso, basicamente perdi o meu raciocínio, mas é algo desse género. Pá, que acredito que vale a pena ter consultores, porque é uma tecnologia muito especializada e para aproveitá-la ao máximo convém que haja pessoas que estejam a pensar nisto o dia todo. Sim. Hoje em dia tu E também que estás o dia todo a conheçam, pensar não é? nisto, Conheçam. Epá, não, felizmente não estou o dia todo a pensar Eu neste nisto. momento já estou o dia todo a pensar nisto. Miguel, lembra-te que tens uma família, está bem? Exato. Por isso mesmo é que não vou para uma grande consultora. É um bom ponto. Epá, eu concordo com muito daquilo que tu disseste. E eu acho que há aqui realmente. Pá, respondendo diretamente à tua questão, Fred, eu acho que a tecnologia é muito recente. E acho que há a possibilidade de apostar no talento interno, ok? De formar o talento interno para que o talento interno, que já conhece alguns dos seus problemas, é verdade que não tem uma perspectiva externa, mas é muito mais fácil ir buscar alguém com uma perspectiva externa depois. Acho que dá para apostar internamente, no treino interno, porque as coisas ainda são muito recentes, são coisas muito novas, e acho que o empregado, ou a pessoa, o colaborador, não é? Pode evoluir com a empresa, e acho que isso é super interessante. E também acho que em termos de retenção para a empresa até pode ser uma boa tática. Mas quanto aqui é uma coisa que tu falaste sobre este boom do .com, não é? Nos anos 90, onde haviam os grandes e pequenos consultores, não é? Onde as empresas iam ter com os consultores, que é o que é que podem fazer. Eu acho que isto abre realmente uma grande oportunidade para os consultores em inteligência artificial neste momento. Acho que sem dúvida está aí uma grande oportunidade. Mas... e mesmo aqueles marketers que não se estejam a safar, que não estejam a encontrar, que ainda não sabem aquilo que querem fazer, pode ser uma boa ideia, não é? Enverdarem por esse caminho, não é? E tornarem-se consultores de inteligência artificial. Porque vamos necessitar. E achas que as pessoas das empresas sabem diferenciar o que é um consultor de inteligência artificial e o que é um consultor de automatização? De processos? Epá, não sei. Não sei. Depende não do sei. problema que têm para resolver. Não sei. Ok. Não sei se sabem. Elas E depois contêm depende das Elas empresas. contêm um problema, querem uma solução. Se tu tens o crachá com 2 medalhas ou uma medalha, o que vai acontecer é ele. Querem a solução para o problema. Exato, e vai Sim, ouvir o que é que tu claro. tens. Eu acho que é uma coisa tão nova que eu acho que há muitas empresas que estão realmente perdidas nisto, que é onde é que Precisam de vão aplicar e o que é que podem fazer. Eu acho que realmente esta ideia e que tu deste, esta comparação com a bolha do .com, acho que é super interessante Mas para estes consultores. é a altura do maior risco, que é ninguém sabe o que é que há de fazer, ninguém sabe o caminho a seguir. Epá, ninguém consegue adivinhar e perceber qual é que é o caminho neste momento. Então é a altura mais perigosa que se fazem investimentos. Alguns vão correr muito bem, outros vão correr muito mal, e só daqui a 3 anos é que vamos ter uma ideia do que é que correu muito bem e que se tornam standards do mercado, não é? Certo. Bem, nós já reportámos há uns episódios do custo que é ter uma plataforma de inteligência artificial generativa, a ponto de haver a necessidade de algumas outras empresas venderem os seus serviços aos grandes. Uma delas, que agora falámos há pouco tempo, foi a Anthropic, que tem o Cloud, e outras. Olha, que experimentei, E o Perplexity também. e o Cloud 3.5 está ao nível do GPT-4. Não sei se já experimentaram. Isto agora foi muito geek, mas está lá. Está muito melhor que o Gemini, que o Gemini, não é? Mas está ao nível. É um concorrente, só que não tem API. Já estive a tentar perceber se tinha API ou não, porque gostava, por uma questão de redundância, ter os dois serviços, já que vi que 2 serviços a funcionar.
mas não tem. Muito bem. Bom, para quem já ouve o podcast, pode juntar-se à comunidade no WhatsApp, ao grupo de entusiastas de marketing, tecnologia e negócios, w.marketingporidiotas.pt. Se ainda não avaliaram, 5 estrelas, se faz favor, que senão vou atrás de vocês. Bom, o conteúdo exclusivo desta semana, para quem não sabe o que é, está a ouvir pela primeira vez, é um documento que nós entregamos de algum relatório que é incrível, e neste caso, a seleção do nosso amigo Diogo Abrantes da Silva foi E-Commerce Trends Report 2024 da DHL. Ainda há bocado estavas a falar mal do chatbot deles e agora Eu está não, aqui. as notícias. Diogo, o que é este e-commerce trends incrível? Isto é muito tendências e também agradeço ao Insights Hub que partilhou o documento. E na verdade só estamos a repartilhar, mas sim, são sobretudo tendências em lojas de e-commerce, nas várias lojas de e-commerce mais populares, para nós termos em atenção e ver o que é que conseguimos trazer também para o nosso e-commerce, quem tiver um e-commerce, claro. Muito bem. E Diogo, o que é que tu nos traz esta semana aqui como último tema? É verdade, esta semana eu trago uma triste notícia e como eu acho que todos chorámos um pouco este domingo passado, mas não, Chorámos com o quê? fui só eu. Por causa das eleições em França? Olha, também também verti uma lágrima, mas por causa do Google Analytics Universal, não é? Que desapareceu. A minha mulher não me conseguiu ouvir mais. Depois chorei, estive a noite toda a chorar. Foi uma coisa horrível. Muito bom. E então eu queria falar-vos um pouco sobre o Google Analytics Universal, falar-vos aqui um pouco da importância da medição em marketing digital e também saber as vossas opiniões e, claro, também dar alguns pontos em relação de boas práticas para os marketers na medição, se calhar sem estas ferramentas, como o caso desta que acabou de desaparecer. Então, para dar algum contexto, havia uma ferramenta de Web Analytics, que no fundo é uma ferramenta que permite saber rapidamente quantos utilizadores vieram ao nosso site, medir o que andaram a fazer e um dos pontos mais importantes para os marketers, claro, de onde é que esses utilizadores vieram. Portanto, eram algumas das características, algumas há mais, mas algumas das características destas ferramentas de Web Analytics, como era o Google Analytics Universal, não é? Mas esta ferramenta então deixou de existir no passado domingo, após 12 anos de existência como Google Analytics Universal. Portanto, ela já existia na verdade como Urchet e que foi comprada depois pela Google. Não interessa, isso também são coisas. Mas e na verdade esta ferramenta também já não funcionava há um ano porque foi substituída pelo Google Analytics 4. Todos tivemos que substituir há um ano atrás e esta foi a razão. Para terem uma noção da popularidade do Google Analytics Universal, segundo a Built-With, o código estava instalado em vários sites, não é? Portanto, o Built-With é assim que mede, é se o código está instalado nos vários sites. Então o código do Google Analytics Universal estava instalado em 32 milhões de websites, ok? Para terem uma noção, o Google Analytics 4 está instalado em 15 milhões de websites, ou seja, menos de metade. Portanto, quem não fez a transição, portanto, o que está aqui a dizer é que metade dos websites não fizeram a transição para o Google Analytics 4, que achei super interessante. E mais, a Built-With tem dados para Portugal, e em Portugal tínhamos 101 mil websites com o Google Analytics Universal e agora temos 34 mil com o Google Analytics 4. Não será porque ao longo do tempo o pessoal perdeu completamente o interesse? Ou seja, a promessa do Google Analytics é boa, que é tipo, olha, vê o tráfego do teu site e tal, mas aquilo tem tanta coisa geek ali para o meio, que tu às vezes para sacares um relatório simples de quantas pessoas é que foram realmente àquela página, é complicado, aquilo devia ser uma coisa super simples e é complicado, é chato. Sim. É feio. Principalmente este Google Analytics 4 é mais complexo para quem não percebe muito de Web Analytics e também há aqui um fator que foi o RGPD, entretanto também entrou e todos começámos a respeitar. O RGPD não é desculpa. Eu acho que o Google Analytics sempre foi uma ferramenta super geek, quando na realidade poderia ter sido uma ferramenta super fácil. Eles deviam ter uma opção que é tipo, só para saber dados gerais sobre o site, aquilo tornou-se tão complexo. Eles fazer como fizeram para o Google Ads, que o Google Ads tem a versão básica e depois tem a versão que tu podes de programador e que tem mais opções. Sim. Podiam ter feito a mesma coisa no Google Analytics. Acho que sim, apesar de eu nunca ter percebido muito bem a versão standard do Google Ads,
e parece-me que complica por não te mostrar algumas funcionalidades que depois te prejudicam. Mas repara, o meta também é igual. Tu tens que ativar, ele agora define o Public Advantage e tu tens que dizer que és Epá, o público original para teres senão- O meta esquece, são 6 dashboards para a mesma coisa. E tu especializas naquilo que quiseres, não é? É verdade. Loucura. Mas Bem, pronto, continua, Diogo. Mas deixem-me, desculpa. porque eu não quero falar só do Google Analytics. Aliás, como eu comento muitas vezes com os meus alunos e como também já comentei aqui no podcast, a profissão de mártir não é como ser um eletricista. Recordam-se disto? Não é? Não. Não, nunca Ou vi seja, isso. Conta-me essa metáfora. Exato. Ou seja, enquanto o eletricista vai lá à casa meter as lâmpadas a funcionar, não é? Se não tiveram a funcionar, e quando ele As sai, nós lâmpadas não, mas fazer a ligação dos fios sim. Não, mas espera aí, vamos Deixa eu continuar, ouvir, vamos deixa eu continuar a ouvir. ouvir a Deixa eu denegrir ouvir. o trabalho do eletricista. Não Não. passa nada. É só porque ele não é ouvinte, o eletricista. senão- Exatamente, não, mas vai, continua lá. Estamos agora todos interessados em nada a ouvir. ver com o trabalho do eletricista. O que eu estou a dizer é que enquanto o eletricista vai lá, arranja as coisas e as coisas nós conseguimos no final do dia ligar o interruptor e aquilo funciona ou não funciona, Certo. marketing não é assim. Não é? Na verdade, em marketing, nós temos que muitas vezes provar que as nossas campanhas, a nossa comunicação, as nossas ações foram o que fizeram crescer a empresa. Isso é no branding. Mas no marketing de Não. angariação de leads e de vendas. E da agregação de leads, a mesma coisa. Ou seja, repara, se tu não estiveres a controlar quantas leads estão a entrar não, ou claro, se estão a entrar, exatamente. Nós temos que tens de controlar, controlar. as leads que entram para aquele Ora, canal. lá está, não é? Claro. E é muito mais difícil hoje medir as leads que vêm de Google Ads do que era há 5 anos atrás, porque hoje em dia Mais ou menos. o Safari remove-te o Google Click ID, por exemplo, e isso. Não, mas se tu tiveres uma landing page específica para cada coisa que Ora, fazes. lá está. E essa é a minha questão, ok? E é isso que eu vos venho trazer hoje como valor, que é o que é que nós, como martas, podemos fazer? Nós que sabemos que a medição para martas digitais é tão importante, digitais e não digitais, mas sabemos que é tão importante para nós como martas, o que é que nós podemos fazer, não é? Que técnicas é que podemos ter para realmente conseguirmos controlar os resultados e provar que aqueles resultados vieram dos nossos esforços, ok? Então eu queria partilhar aqui algumas das estratégias que eu utilizo e que se pode utilizar para marketing, que não depende de plataformas externas. E isto é o ponto, aquilo que o Miguel estava a dizer, que é... ter uma landing page, por exemplo, que é uma das primeiras, aliás, que eu destaco aqui, por cada campanha, ou seja, um URL específico para aquela campanha. Eu sei que os utilizadores que vieram de Google Ads, se eu só os estou a mandar para aquele URL que é específico, que mais ninguém entra nele, não é? Eu sei que aqueles utilizadores que foram àquela página vieram de Google Ads, não é? Assim é Exatamente. fácil a medir. Isto é uma das estratégias que nós conseguimos ter e perceber. Não, olha, reparem, todas as leads que vieram por aqui foram por mim, pela minha campanha de Google Ads. Estão a perceber a ideia? Não, acho que a metáfora é muito bem utilizada, porque no fundo o eletricista é digamos assim, resultados tangíveis e o marketing é resultados intangíveis. É de longo prazo, mas é um facto. É preciso criar um relatório, provar qual foi a origem, é mais difícil medir diretamente, em muitos casos, portanto... Olha, gostei, O gostei. eletricista não nos dá o relatório, não é? Não nos dá, olha, esta lâmpada com 3 Não, porque é amperes... evidente, o resultado é Mas, evidente, na a luz realidade, está a funcionar, ou a portanto ele é lâmpada imediato. acende ou não. não Sim. é? Ou seja, o valor do serviço prestado é. Tu percebes, É ok, claro. paguei de X, o resultado é, É. O marketing pode ser mais difícil. Quer dizer, tens que dar mais prova, concordo. Eu Gostei acho que é bastante. isso. E acho que estamos... Isto é das razões pela qual o marketing está tão associado à medição, não é? E a estas ferramentas de analytics. Porque temos que provar, não é? Bem, então, eis algumas estratégias. Tanto a da landing page já falámos. Depois temos a dos vouchers ou de cupons personalizados, não é? O conhecido Diogo 10, já sabem. Numa loja qualquer escrevam Diogo 10 a ver se dá alguma É coisa. na Prozis, que é uma loja que tu gostas muito. Podemos falar de marcas, Miguel. Não, acho que essa marca vai acontecer um bip. Então, mais, utilizar sistemas próprios como o e-commerce ou o Shopify, que não são bloqueáveis, ou seja, o próprio Shopify... Próprio Shopify, entre aspas, mas sim. Sim, ou seja, é um bom ponto, portanto, sejam próprios ou ferramentas ou CMS como o Shopify, o e-commerce, que têm ferramentas próprias para vocês conseguirem analisar de onde é que os utilizadores vieram e quantos utilizadores tiveram. Depois tem o Matomo, ok? E o Matomo... Eu estava a ver o Espera. discurso Eu dele. também estava a achar que isto estava demasiado Exato, o discurso dele era mainstream e tal. o discurso dele, em resumo, ouvintes, é para dizer assim: não usem Google Analytics, é isto. Agora vão para o Não, Matomo. podem parar aqui. Ouçam, até porque o Matomo
Matomo poderia ser uma ferramenta externa, só que não é, porque nós instalamos o Matomo dentro do nosso servidor. E então é uma ferramenta nossa. Nós E temos que mais, buscar o patrocínio do Matomo. Já tantas vezes falamos aqui. mais, é possível anonimizar o Matomo de forma a utilizarmos como interesse legítimo dentro do RGPD. Pronto, Isso também é avança super lá para o ponto interessante. seguinte. Ok, vá. Ninguém quer saber aí dessa anonimização. Mais, do parâmetros Matomo. próprios, ok? Parâmetros próprios é uma das formas que nós temos de saber que o utilizador veio de Facebook Ads. Diz, o que é um parâmetro próprio? Não é para. Também pode ser, mas tenho a sensação, não tenho a certeza o que vou dizer a propósito do comentário do Miguel, que este tema da anonimização dos dados foi um tema da União Europeia em relação ao Analytics, que é. E que eles foram obrigados a fazer e depois aquilo Claro. ficou meio dúbio, não foi assim? Sim. E o facto de essa não anonimização ir para os Estados Unidos de informação. Exatamente, sim. Que hoje em dia, pronto, já não há um problema, pelo menos até ao momento. Sim, foi um Vamos- dado crítico. Mas pronto, quanto a parâmetros, é usar parâmetros únicos no nosso URL. Portanto, se o utilizador clicar num anúncio de Facebook Ads, usarmos um parâmetro que é só nosso, não é? E que digam empresa X igual Facebook. Okay? E esse parâmetro, como é único só para a vossa empresa, não é bloqueável. Seja pelos os browsers mais privados do mundo, ele não é bloqueável. Porquê? Porque isso poderia interromper o URL de funcionar. O UTM Então, para especializado as é pessoas isso? perceberem, por Obrigado, exemplo, Miguel. nós temos um parâmetro que é o UTM Source Sim. e esse é bloqueável. Um parâmetro, não é? Que é no fundo Sim, um, que vai bocado, no- um URL, não é? Além do URL normal, tem Sim. qualquer coisa lá à frente Sem escrita. ser geek. O anúncio tem um link e esse link pode ter o nome da página para onde vai, do servidor, e depois tem lá mais umas variáveis à frente que ajudam a determinar De onde é que o utilizador de onde é que vai. aquilo veio. E existem alguns campos mais standardizados que são, por exemplo, UTM Source, UTM Campaign e tal, que são utilizados pelas empresas de marketing e são campos de nomes conhecidos e toda a gente utiliza os mesmos. Esses são bloqueados. Por Esses são alguns. bloqueáveis por muitos. Então a ideia é metermos, por exemplo, macaquinho igual a chinês. Perfeito. O macaquinho do chinês, como é tão ridículo, ninguém vai perceber, nenhuma dessas empresas dos fanáticos da privacidade, e vão achar que aquilo é uma funcionalidade do site e por isso não bloqueiam. E vocês conseguem ver, se esta venda veio do macaquinho do chinês, Quer dizer é que porque é foi... daquela campanha. Exatamente. Muito Ou bem. aquele link no website do nosso parceiro, o que for. O que quer que Exatamente. seja. Boa. Boa. Mais algo que nunca mais me esqueci, que era um dos palestrantes do Tudo sobre E-Commerce, onde nós fomos, se eu não estou em erro, fomos os 4. E o que ele fazia era, no final de cada compra, perguntar aos utilizadores de onde é que eles conheceram a marca, não é? Isto dava uma boa ideia de onde é que eles deveriam investir e continuar a investir, porque foi lá que aquele utilizador ficou com aquilo na cabeça. Estão a ver a ideia? E gostei também de uma forma muito, muito boa, até porque dá para convergir os dois. De onde é que o utilizador realmente veio, segundo as plataformas de Analytics, por exemplo, versus daquilo que o utilizador diz como onde conheceu a marca. Mas gosto muito desta e que é um truque da universidade que nunca me esqueci, que é ir para a fila da loja de cidadão, não é? Uma fila física e perguntar às pessoas, por exemplo, se conhecem a nossa marca e onde é que ouviram falar sobre a nossa marca, Uau. ok? Fogo. Isso, portanto, todos já sabem, então, é todos os sábados de manhã há uma fila enorme nas lojas do cidadão e vocês podem lá ir fazer questionários que as pessoas são super amigáveis. Mas, por último, o último que eu tenho aqui é a conta final de todo o investimento. Ou seja, de todo o investimento que eu fiz em marketing digital, Sim. quanto é que eu tive no aumento de lucro? Estão a ver? E essa é a ideia. É uma espécie de, ok, não importa onde eu investi, eu quero é perceber se isto está positivo ou está negativo. Estão a ver a ideia? Sim, sim. Okay? E esse é uma... Pronto. E existem certamente outras formas que eu peço que partilhem as vossas ideias comigo, vocês aqui ou no nosso grupo de WhatsApp, se tiverem mais algumas ideias. E agora também saber se vocês alguma vez já tinham pensado, vocês os dois aqui comigo, nesta associação à medição em marketing digital, não é? E em marketing, e perguntar-vos como é que vocês provam o vosso valor. Fred. Bom, eu tenho a dizer que sempre que tu estás no sistema de Analytics, eu ouço sempre com muita atenção, dada a tua especialização no tema. Portanto, é um excelente tópico, Diogo.
e este tema da transição do Google Analytics Universal para o GA4 é realmente um marco importante e é uma evolução contínua das ferramentas de medição digital. Eu queria acrescentar aqui, de facto, um reforço ao que tu disseste, que a medição é fundamental neste tema do marketing. Claro que a tua comparação com o eletricista é genial, mas essencialmente porque nós precisamos de dados confiáveis no ambiente digital e isso é muito desafiador em algumas campanhas na justificação da informação, nomeadamente o retorno. Sem dúvida. O retorno sobre investimento e otimizar as estratégias futuras. E, na verdade, eu tenho mais uma questão para devolver. Muito relacionado com o tema da integração de dados multicanal. Ou seja, os consumidores estão a interagir cada vez mais com as marcas em múltiplos canais. E a minha pergunta é muito: que técnicas é que tu recomendarias para integrar esses dados de diferentes plataformas? Uma vez o GA4 tenta responder a isso, mas a ideia é como é que se tem essa visão holística do comportamento do consumidor? Eu acho que nós já falámos um pouco sobre isso e acho que aí é onde vão entrar os Marketing Mixed Models, não é? Que é exatamente isso que fazem. É uma espécie de uma máquina onde nós metemos todos os nossos dados lá dentro, não é? Seja relatórios do Google Ads, seja relatórios do Facebook Ads, seja relatórios do nosso Analytics, não é? Tudo para dentro dessa máquina e a máquina vai tentar ver então as várias correlações daquilo a acontecer, inclusive das nossas vendas, e ver o impacto que está a acontecer ou não. Para fazer a atribuição. E vai tentar fazer a atribuição a longo termo e não só a curto termo, não é? Isso é super importante para nós percebermos onde é que... Só que o que acontece? Mas o GA4 resolve isso? Não. O GA4 não resolve isso. Vai haver o Meridian, que nós já falámos aqui, se eu não estou em erro, que é da Google, isto é em relação a ferramentas da Google, e que vai ser gratuito, mas ainda não foi lançado. Acho que está num beta muito estranho ainda. Mas, isto para dizer, eu quero é não depender destas plataformas externas. Não é? Porque a mim não me apetece meter os dados numa plataforma da Google, todas as minhas vendas, todos os acessos que eu tive, de onde é que os utilizadores vieram, e dar à Google toda essa informação de mão beijada. Mas quem diz a Google diz diferentes plataformas, mas qual é a tua esperança? É que a Matomo lance o Meridian versão... Não, a minha esperança, por exemplo, é nós não termos que usar isso, não é? Então e usarmos coisas como esta, como questionários, e perguntarmos às pessoas. Não é? Mas atenção que o questionário, quando tu perguntas à pessoa, mesmo numa chamada telefónica, ela vai dizer aquilo que se lembra, que isso. não necessariamente é a forma como ela veio. Exemplo, ela pode ter, claro. ela pode ter visto o Instagram, mas depois veio pela Google, mas quando responde Instagram. Mas Fred, aí é como todos os questionários, e desde que tu saibas que isso acontece, não é? O que ficou na cabeça daquela pessoa foi, eu vi, foi no TikTok. Não é? E isso é importante também. Sim, não é? sim, não isso tem a sua importância, porque é dizer que foi no TikTok que essa pessoa se recordou. Aliás, de ti. Levando para o tema inicial do Miguel, eu costumo recomendar que nos formulários haja uma pergunta que é como é que chegou até nós, que eu tenho na minha newsletter, precisamente para responder a essa questão. Mas a ferramenta que mede como é que a pessoa chegou... Aliás, antigamente o Google Analytics tinha até aquela informação da conversão assistida. Mas em todo o caso... eu estou curioso para perceber qual é a tua alternativa à ferramenta externa, porque eu não vejo nenhuma hipótese, porque não é nenhuma empresa, mas muito poucas empresas têm dinheiro suficiente para construir tecnologia proprietária para... Vou-te dar aqui, portanto, o Meridian, em princípio, se continuar como está, vai ser dentro do teu servidor. Portanto, a informação não será partilhada externamente. E sendo da Google, já usarias? Portanto, o que a Google neste caso estaria a dar era um modelo, ou seja, o programa, e tu instalas dentro do servidor. Não há comunicação para fora, estás a perceber a ideia? E isso é uma possível solução. Mas se for online, por exemplo, não é? Que é o que se espera que depois se torne online, eu já não partilharia essa informação. Não é? É assim, eu vendo isto, eu acho que temos de diferenciar o tipo de resultados e tal do eletricista. As lâmpadas, depende aqui um bocadinho do tamanho do cliente, dos pequenos, médios e grandes. Um pequeno cliente, tu és obrigado a provar o valor todos os dias. Eles sabem que cada euro que sai, que não tem retorno, é uma pressão gigantesca, mas também, ao mesmo tempo, é super fácil medir resultados. Porquê? Os resultados ou vêm de um ou dois canais facilmente identificáveis. Ou seja, ou vêm da campanha Google que estão a fazer, ou vêm das redes sociais de uma coisa qualquer que estão a fazer, ou vêm diretamente da equipa comercial ou dos vendedores ou uma coisa qualquer. E geralmente é mais fácil de mensurar resultados. Porquê? Os resultados são diretos, ou são leads, ou são mensagens e conversas iniciadas numa rede social, ou são telefonemas. Os telefonemas são um bocadinho mais difíceis de medir, mas também é possível, porque muitas vezes tens clientes que te dão um telemóvel para
números da landing page e tem outros gerais que estão no site, por exemplo. Ok? Espera, estás a sugerir outra tática então, é isso? Eu não estou a sugerir outra tática, estou a dizer que o que tenho apanhado e tenho visto que é a realidade é que é mais ou menos o pequeno cliente tem super interesse em medir o que é que está a funcionar ou não, está sempre atento a isso, ok? E como não tem dezenas de canais diferentes e não tem canais de notoriedade e tal, e geralmente tem canais que estão a trabalhar só na angariação de contactos, que é uma coisa muito direta, que é o gasto de dinheiro tem que ter retorno sobre este dinheiro, ok? A mim parece-me que é mais fácil identificar as proveniências. Todas as táticas que tu disseste estão corretas, ok? Ainda bem. E eu uso-as também, tipo, termos links especiais, termos... Eu gostei dessa que tu acabaste de dar, não sei se te apercebeste, Do que é o telefone. número de telefone, não é? Sim. Eu acho que esse ter um número de telefone específico para aquilo, para aquela landing page ou para aquele ponto, não é? Acho que é super interessante. Geralmente é o tira-teimas. É quando tu começas a achar que aquilo... Quando tu começas a achar, ou estás a ser confrontado com resultados, tu dizes, pá, então vamos arranjar um número de telefone só para isto. E vamos ver quantas chamadas é que este recebe, ok? Mas pronto, basicamente com os clientes pequenos nós somos confrontados todos os meses com o dono da empresa em relação a resultados. E se a coisa estiver a funcionar bem, nós temos um cliente para sempre. Se a coisa deixa de funcionar, tu perdes o cliente no espaço de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ok? Os clientes médios já são um bocadinho diferentes, porque da média dimensão, porque os resultados já vêm de diferentes canais, vêm de diferentes fontes, não é? Se calhar é aquele cliente que já faz algumas campanhas de vez em quando na rádio, que depois tem a ideia que associam resultados àquilo, já fazem flyers. Médios na rádio? Sim, Está bem. mas o que é que é eu sei que infelizmente em Portugal isto parece não estar muito bem definido, mas uma média empresa é uma empresa que tem 50, 60 colaboradores. Sim, acho que Não, sim. já está bem acho definido. que é bem. Já Sim. falámos até sobre isso. Sim, É. mas eu acho que a definição está errada. Porque Ah. uma pequena empresa, para mim, é uma empresa até, sei lá, 10 colaboradores. Média empresa até 50, mas um médio já faz anúncios na rádio, já faz aqui algumas coisas, ok? Não sei. Portanto, aqui o que diz é Depende do que. tipo. Desculpa, diz isto. Mas pronto. Aqui diz uma média empresa, uma empresa que emprega 250 pessoas e cujo volume de negócios não excede os 50 milhões de euros. Uma Pequena. É 50 pequena colaboradores? empresa, menos de 50 e cujo volume de negócios anual não excede os 10 milhões. Uma microempresa, uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios ou balanço anual não excede os 2 milhões. Olha, Isto tudo eu no já sinal de penso nas estatística. empresas em médias, grandes e pequenas, pelo número de colaboradores e não de faturação, até porque já vi empresas com 10 pessoas a faturar milhões, Então, não é? O Instagram foi vendido por 1.000 milhões ou 10 mil, tem que ver. Por isso é ou que se seja, usa não a é- faturação. Miguel. Exato, não é preciso aqui continuar. Mas 10 pronto, pessoas. numa empresa já de uma dimensão mais média, existem imensos canais para onde vêm os resultados, mas no entanto, existe ainda também na mesma uma grande pressão para saber de onde é que eles vêm. E nós temos de ser super inteligentes na forma com que nós tentamos perceber de onde é que está a vir ou não está a vir. Agora, nas grandes empresas, a medição é super difícil, não é impossível. Sim, Mas é difícil, são empresas que estão a investir em televisão, etc. claro. E aí dá para inventar, e por isso é que essas empresas geralmente são vítimas de agências de marketing que são especialistas em inventar relatórios e começam a inventar relatórios, tudo e mais alguma coisa, cobram balúrdios e depois eles não conseguem perceber muito bem de onde é que estão a vir os resultados. Eu, por acaso, tenho a sorte de trabalhar com uma das maiores empresas de Portugal e que Qual? mede RFM? resultados. Não vou revelar aqui, não gosto de que era revelar RFM. meus- RFM, exatamente. Mas que eles fazem uma coisa super interessante que é: existem números de telefone, existem landing pages, existe tudo e mais alguma coisa para cada meio que está a ser utilizado. Ou seja, é uma empresa que, apesar da dimensão enorme e da quantidade de vendas que fazem por mês, eles conseguem saber exatamente onde é que aquilo está a vir. E isso acho que é interessante. Ou seja, não é impossível saber de onde é que os resultados vêm. Eu acho é que vai ser cada vez mais difícil acreditar nas estatísticas destes Google Analytics e tal, porque realmente com estas coisas todas do RGPD está-se a dificultar cada vez mais esta análise de resultados, não é? Portanto, usar algumas destas estratégias então para medirmos, mesmo, lá está, como estavas a dizer, mesmo Eu as acho que grandes sim. empresas, Eu com acho que números sim. específicos, com landing pages específicas, para perceber onde é que vai esse investimento e esse retorno. Exatamente, ou seja, tipo, não é para uma empresa ser muito grande que seja impossível medir, não, tipo, por exemplo, na semana passada estávamos a falar da Unicre, se eles agora quisessem ver como é que se mede os resultados do Parcela Já, da adesão, podiam ter uma landing page especial e dizer, esta landing page é só para esta agência trabalhar e vão estar só no Google a angariar novos clientes para isto. Por exemplo,
E sabe-se perfeitamente, se forem parar aquela landing page, é porque veio dali, porque aquela landing page não está a ser promovida em mais lado nenhum e não é por SEO de certeza que se vai lá chegar, não é? Certo. Ou seja, Certo. é uma forma de medir, numa grande empresa, medir resultados. Eu acho que isso é porreiro. Muito bem, muito bem. Gente, muito obrigado pelos vossos comentários. Queres dizer alguma coisa? Não. Não. Ok. Então, para os restantes que nos estão a ouvir, subscrevam o podcast se ainda não subscreveram nas plataformas habituais. Partilhem as vossas opiniões sobre este episódio ou, aliás, no grupo do WhatsApp ou no YouTube. Estejam à vontade para comentar todos os episódios que nós vamos responder certamente. E é isto, regressamos na próxima semana. Muito obrigado por nos ouvirem e até breve. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.